Olá! Esse é o dia em que o Senhor nos fez. E que dia! Porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Estou muito feliz porque você está aqui. E nós vamos aprender um pouco mais com a palavra. Uma palavra que vem do trono de Deus para acrescentar, para nos fortalecer, para nos dar direção, para nos dar norte para as nossas tomadas de decisões. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Quais são os critérios que você usa para tomar as suas decisões? Porque a Bíblia nos ensina, através de Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo 6 de Lucas, o texto diz que Jesus passou a noite toda orando para tomar uma das decisões mais importantes da sua vida. Por que uma das decisões? Porque Jesus passou a noite toda orando para decidir ao chamado dos discípulos. Jesus, que é santo, que é o Filho de Deus, que desceu à terra, ele nos ensina a tomar decisões discernentes ao coração do Pai. Quais são os critérios que nós temos usado? E hoje nós temos aqui no livro de Atos, depois da morte e ressurreição de Jesus, a sua última aparição aos discípulos, quando ele esteve com ele, comeu com eles, caminhou com eles, instruiu, fala desse Deus que é acessível, porque esteve com ele. Fala desse Deus que sentou à mesa, que se alimentou com ele. Fala da comunhão. Esse é o nosso Deus. E dá as orientações aos seus discípulos. Nesse capítulo de Atos 1, Jesus ele traz para nós 2 pontos importantes. Tem muitos pontos importantes, mas nós vamos começar por esse. Quando Jesus ele dá a orientação de que primeiro fiquem, traz para nós um aprendizado de que nós precisamos, antes de tomar decisões, nós precisamos ficar para ouvir o que Deus tem para falar. Porque Jesus diz, fiquem aqui. Olha só o que o texto nos ensina. Aqui, a partir do versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Você está entendendo? Jesus diz, fiquem, esperem, recebam as orientações. Primeiro Jesus diz, fiquem. E aí Jesus, que é esse Deus relacional. E aí lá no versículo 8 diz, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Aí Jesus já está trazendo a orientação. Através do Espírito Santo, eles receberiam as instruções, aí sim, eles partiriam. E eu foco novamente, como você tem tomado as suas decisões, como você tem feito as suas escolhas. Esse é o ponto que o Senhor quer nos atrair para esse dia hoje. Jesus, ele orou a noite toda para tomar uma grande decisão.
a escolha dos apóstolos. Mas aqui os apóstolos também nos ensinam, porque depois que Jesus subiu aos céus, que eles receberam as orientações, aqui no versículo 10, outra chave muito importante para as nossas vidas, porque diz aqui, estando eles, e Jesus foi elevado às alturas, no versículo 9, à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos, e estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subiu, eis que 2 varões vestidos de branco se aproximaram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? É como se os apóstolos ali estivessem esperando por algo mais. Mas Jesus já tinha dado ali as orientações necessárias. Primeiro vocês ficam, depois vocês irão receber as orientações, receberão o Espírito Santo, aí vocês partirão. E aí Jesus sobe aos céus e os discípulos ficam ali. Sabe o que isso traz para as nossas vidas? É que na maioria das vezes nós temos recebido orientações de Deus, nós temos recebido direção de Deus, nós temos recebido destinos contidos aqui na palavra, os ensinos que a palavra tem trago para nós, e a gente fica ali, esperando por algo mais. A gente fica parado, esperando ali que as coisas elas aconteçam num passe de mágica. Não é assim. Olha só o que os discípulos viviam ali, eles continuaram olhando. Aí vem os anjos e estão ali como se estivesse chacoalhando eles. Ei, agora é hora de agir. Pega essa palavra para você. Deus tem te dado uma direção, você tem ouvido o Senhor falar com você, a Bíblia tem te direcionado, e você está ali parado, esperando o quê? O Espírito Santo tem te chacoalhado, tem ardido no seu coração um propósito, uma necessidade para fazer, e você continua parado, esperando o quê? Agora é hora de partir. Olha o que o Senhor diz aqui, agora vão. Primeiro passo, receba as instruções. O segundo passo, receba o poder. E o terceiro passo, agora vão. Aí é onde há o direcionamento. Vão a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e até aos confins da terra. O Senhor está nos chamando para viver isso. Sabe? Para nós sairmos dessa caixinha e a gente ir, alcançar, viver o propósito, ide. E algo que também é uma nova chave, também que esse capítulo traz para nós, é que os discípulos também viveram o ensinamento de Jesus. Assim como Jesus orou para buscar, trazer o chamado, trazer para si os discípulos. Nós vemos aqui que os discípulos, depois que eles receberam, que eles foram chacoalhados pelos anjos, pelos varões que disseram, agora vão, é hora de agir. Aí o texto fala aqui no versículo 14, todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de João, e com os irmãos dele. Todos perseveraram em oração. Quais são os critérios que você usa para tomar decisões na sua vida? Os discípulos também estão nos ensinando que para tomar decisões nós precisamos orar, buscar orientação no Senhor. E aí Pedro se levanta ali para conduzir aquela assembleia a escolha de uma pessoa que estará ocupando o lugar de Judas. E eles permaneciam em oração. Mas o texto diz que antes das escolhas, eles oraram. Eles oraram porque o texto ele fala que, deixa eu me achar aqui,
aqui no versículo 24. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Eles oraram: Senhor, Tu que conhece o coração. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar hoje. Eu não sei o que você precisa decidir hoje. Mas de uma coisa eu sei: que você precisa buscar essa orientação no Senhor. Então não tome decisões baseadas naquilo que os seus olhos estão vendo. Não tome decisões baseadas naquilo que você acha que é a melhor escolha. Siga as orientações, os critérios que Jesus nos ensinou, que os apóstolos seguiram copiando de Jesus e que nós possamos seguir quando nós tomamos decisões orando e ouvindo as orientações do Senhor. Nós chegamos ao lugar do propósito. Então que hoje você possa orar, continuar orando, prosseguindo na sua caminhada, orando, entregando o seu dia ao Senhor, entregando as suas necessidades ao Senhor, entregando os seus sonhos e projetos ao Senhor, e que você possa ter essa sensibilidade. Senhor, Tu que conheces os corações, mostra-nos qual desses dois. Esteja atento aos detalhes. Deus está falando com você hoje. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor, no nome de Jesus, eu coloco diante do Teu altar, Senhor, essa pessoa que hoje, ouvindo esta palavra, Deus, necessita de tomar uma decisão na sua vida. Pai, que o critério das suas decisões sejam buscar no Senhor as orientações. Que o critério das suas decisões seja ouvir o que o Senhor tem a dizer. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que esse coração, para que essa pessoa, Deus, seja ela criança, seja ela uma adolescente, seja ela um homem, um adulto, uma mulher, seja ela um servo do Senhor, Deus, mas que o Senhor esteja, Deus, dando direcionamento e que vidas sigam as Tuas orientações, Pai, para que nós possamos viver e conduzir a nossa vida naquilo que o Senhor tem nos direcionado, Deus. Pai, vai de encontro a essa pessoa, Deus, para que ela acorde, Pai, para que ela sintonize, ó Deus, para que ela busque essa orientação do Senhor, para que as Suas tomadas de decisões, ó Deus, sejam diante do Senhor, sejam debaixo das Tuas orientações. É o que eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor te conduza, se permita ser conduzido pelo Senhor, porque o nosso Deus é um Deus acessível. O nosso Deus é um Deus de comunhão, que está pronto e disposto a nos dar instruções. Se permita viver por esse caminho. Deus é contigo.